Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então hoje, né, nós vamos fazer uma retomada. Vocês lembram que na semana passada a gente começou aí com força total, já falando sobre assuntos do terceiro bimestre. Aí teve uma galerinha que reclamou, falou, poxa, a gente ainda está fazendo acolhimento na escola, tal, a gente ainda está recebendo material. Então nós resolvemos dar um passinho para trás, a gente vai fazer uma retomada esta semana e na outra, e aí lá na semana do dia 23 a gente começa então o terceiro bimestre assim de vez, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí, vai recordar, né, os processos reprodutivos assexuados, tá bom? Eu quero dizer que é muito importante a sua participação aqui, junto com a gente aqui no chat. E quando a gente fala de interação, a gente fala de participação, a gente tem sempre uma pessoa muito especial aqui para trabalhar com a gente. E hoje nós temos o nosso querido professor Magno. É isso aí, estamos aqui para mais uma aula de ciências, começando aí para vocês, professores, alunos que estão nos acompanhando nas diversas formas de tela, de transmissão aí, e lembrá-los, né, para quem ainda não está acostumado, professor, quando tiver essa possibilidade de você reunir aí os seus alunos e tudo mais para quando da participação do chat, coloca o nome do seu aluno, coloca a escola que você pertence, a escola que você está aí reunindo os alunos, coloca também o nome da escola e a cidade, que aí a gente lê aqui com o maior prazer, dentro, é claro, da possibilidade. Às vezes as interações são tão ricas e em número tão grande que a gente não consegue ler todos, mas todos aqui, a gente lê todos, mas não lê todos ao vivo, né, Joel? Uma boa aula a todos aí, então. Isso aí, eu tava olhando aqui, tem um pessoal de Itaju, acho que eu nunca vi o pessoal de Itaju, o pessoal de Itaquaquecetuba. Tá aparecendo um pessoal diferente hoje. Bom dia aqui. para todo mundo. Tem gente reclamando que tá dando bom dia, eu vou dar bom dia também. Bom dia para todo mundo. Então é isso aí, gente. Então vamos ver como é que... Ah, sim, vamos ver o objetivo da aula, né? Que eu já tô me atrapalhando aqui, ó. Então tá aí, conhecer diferentes processos reprodutivos assexuados em diferentes grupos de seres vivos, tá bom? Esse é o objetivo. E como que nós vamos fazer isso aí? Como é que você vai acompanhar? Tá aí, ó. Nós vamos trocar conhecimento, refletir sobre esse conhecimento trocado, resolver as atividades e interagir aqui no chat com o nosso querido professor Magno. E para você acompanhar a minha aula, você deve aí então identificar a aula em seu caderno com data e título e participar tirando dúvidas, etc, né? Muito bem. Então, gente, primeiro de tudo aí, eu quero saber se você já ouviu falar. É claro que você já ouviu falar, porque a gente está retomando esse assunto. Mas diz aí, se você já ouviu falar em reprodução assexuada, e quais são os seres vivos que fazem esse tipo de reprodução aí? Que grupos, né, de seres vivos aí? Vou dar aí um minutinho, acho que tá bom, né? We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to right, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Como sempre aqui, a participação muito legal aqui dos alunos, dos professores aqui em referência aos alunos. Tem o pessoal de Guararema, tem um pessoal diferente mesmo hoje aqui, viu, Edjoel? É. Que bom, que legal. Tem de Taquaritinga, é isso que você tinha falado? Não, Bom, não. semana passada começa a matéria nova. A gente está fazendo uma revisão, o professor Edjoel falou que a gente está fazendo uma revisão. Tem aqui uma colocação da professora Silvia. A gente está, Ela na tá verdade, muito fazendo uma brava, né? retomada, né? Uma retomada aí. que é importante para os alunos das habilidades que aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Olha só, os alunos da Roberto Feijó lá de Guararema escreveram assim: sim, bactérias, plantas e alguns animais como a estrela do mar. Olha. O William, acho que ele conseguiu acessar direto aqui, reprodução assexuada, existem bactérias, um termo grego, eucariotas, unicelulares, em vários filos de invertebrados,
contudo não está presente nos vertebrados. Parece até o professor Olha. Edjoel falando. Né? Olha só. Puxa, participação legal aí. Ó, o Vinícius escreveu, sim, tipo os humanos, abelha, se não me engano. Abelha, sim. Abelha, os machos, né, os zangões, pelo menos da Apis mellifera, que é aquela abelha que ela é africanizada, né? Ela é europeia africanizada, que tem aqui no Brasil. Ela faz esse processo que a gente vai falar lá na frente, chama de partenogênese, né? O que é isso? O óvulo ele começa a se desenvolver e dividir suas células e forma um novo ser vivo sem precisar de ser fecundado. Tá? Então a abelha é um caso. Muito bem. Bom, tem participação aqui também do 8º A e B da Gabriela, José Luiz, Jucine, Felipe Branco, Ronilson, Gabriele, tudo da Escola José Carlos Pinotti e Matão. Disseram que quando não há troca de material genético e pode ocorrer em animais e plantas. Participação bacana desse pessoal, legal. hein, Ed? Legal. Então, Parabéns. isso, né? Como é revisão, é esse mesmo. O pessoal tá afiadíssimo aí, né? Mas é bom a gente sempre retomar, relembrar, até porque nesse bimestre a gente vai continuar falando de reprodução, só que a gente vai falar de reprodução humana, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre gravidez na adolescência, sobre IST e tal. Então a gente vai dar essa retomada sobre reprodução e aí quando chegar na reprodução humana de novo, a gente toca o barco daí, tá bom? Bom, então vamos ver aí, falaram aí que tem as bactérias, né? Então um dos grupos é a bactéria, olha aí, tá aparecendo para você aí, é o processo que ele faz que a gente pode chamar de bipartição ou cisciparidade, tá bom? Então, basicamente, uma célula que é procarionte, você tem que lembrar que essa célula não tem núcleo e tal, e ela se transforma em duas, simples assim, tá bom? Então essa é uma forma de reprodução assexuada. Por que que é assexuada? Porque não tem troca, como já foi falado aí no chat, não tem troca de material genético. Para a ciência, sexo é quando tem troca de material genético. As bactérias fazem reprodução sexuada também? Fazem também, tá bom? Elas emitem lá uma estruturazinha que permite que elas troquem material genético com outras células. E aí, quando elas fazem a divisão celular com esse material genético modificado, né, então elas passam essa modificação adiante. Mas neste caso aqui, hoje a gente está falando só de reprodução assexuada, tá? Então é quando ela faz a divisãozinha. Bom, quem mais? A gente tem também os protistas. Lembra quem são os protistas? São seres unicelulares, formados por uma célula, porém são eucariontes. A sua célula já apresenta núcleo, né? Aí nesse desenho, esse risquinho vermelho, esse risquinho preto aí estão representando o material genético, tá bom? Então neste caso aí, né, tanto os protozoários quanto as algas, eles podem fazer também reprodução assexuada através também da divisão celular, tá bom? Muito bem, então uma célula, aí não são as 3 células, né? Esse desenho aí está representando uma célula que se transformou em duas, igual ou semelhante como estava acontecendo lá com a bactéria, tá bom? Muito bem, aí é o seguinte, uma outra forma, né, de fazer, não sei se vocês lembram, no bimestre passado, eu cortei a batata doce em 6 pedaços, e aí eu coloquei num copinho, e eu trouxe até quando ela estava brotando aqui, mas infelizmente ela ficou muito grande, eu levei para minha casa, coloquei no meu aquário, não dá para trazer mais, tá? Mas ainda está lá, firme e forte. Mas olha só, então eu peguei a batata doce, cortei, né, e coloquei uns palitinhos de dente nela, tal, para ela ficar presa na borda do copo, e aí ficou assim o experimento. E aí o que aconteceu? Deixa eu arrumar uma corzinha bonitinha aqui. E aí o que aconteceu? Começou a brotar aqui, certo? Começou a brotar assim. Só que vocês viram, né? Quem teve a oportunidade de ver, viu que não brotou uma igual a outra. Por quê? Apesar delas serem idênticas geneticamente, isso é uma forma de você fazer clone, né? Você faz o clone da batata. Apesar de elas serem geneticamente idênticas, elas sofrem a influência da quantidade de água, a influência do vento, da temperatura, e aí cada uma vai desenvolver a seu tempo, certo? Mas todas elas, eu garanto para vocês que, acho que das 6, 5, se eu não me engano, desenvolveram, tá? Só uma que não desenvolveu, tá bom? Elas foram atacadas por fungos, mas mesmo assim, acho que só uma que não desenvolveu, tá? Eu deixei fechadinha, né, numa caixa de sapato com um plástico filme lá para não entrar Aedes aegypti, né, para não desenvolver mosquitinho e tal, mas mesmo assim elas desenvolveram. Pois bem, por que eu estou relembrando isso para vocês? Isso aí eu cortei a batata
e aí deixei ela para brotar. Ela brotou uma única batata, tá? E aí eu quero saber, antes de eu explicar a continuidade aí, eu quero saber o seguinte: isso aí que eu fiz é uma forma de reprodução? Por quê? E aí eu vou deixar aí 1,5 minutos para você responder. Comentando aí, se você perdeu essa aula aí que a gente fez aqui, a experiência da batata, na verdade o Edjoel fez e fez todo um acompanhamento do surgimento ali, do pezinho e tudo mais, inclusive dessa que não vingou, é só procurar aí no repositório CMSP, ou no YouTube ou no Facebook, digitando a data e o título da aula. Tá? Acho que todas as aulas do 8º ano que eu falei sobre sistema reprodutivo, né, do bimestre passado, eu acabei trazendo para ver como é que estava o desenvolvimento. A gente foi fazendo um acompanhamento, né? Ficou bem legal. Se você perdeu, não perca. Né? No tempo, você pode rebuscar essa aula, além dessa retomada, você tem aí disponível aí todas as aulas que a gente está comentando aqui, que você poderia acompanhar. Olha, o pessoal aqui colocou... Novamente aqui teve uma participação bacana, colocou sim, com vários pontos de vista e argumentação, todas as argumentações aqui relevantes e tal. Ó. Por exemplo, o William colocou assim, ó, sim, pois conseguiu fazer a reprodução de novos seres vivos. Olha. A Larissa colocou sim, porque houve a reprodução. O Pro Davi, que escreveu aí em nome da escola Vandick Freitas, sim, é uma forma de reprodução assexuada, pois estamos gerando novos seres vivos a partir de um único. Eu tinha um comentário aqui, Edjoel, que eu queria trazer para você. Aqui, achei, ó. É do professor Gilmar, que ele colocou, que são dos alunos lá do Roberto Feijó. Ele colocou assim, Ed, ó. Porque ocorreu a formação de novos seres vivos por fragmentação. Perfeito. É o nome correto, esse é o né? nome. Esse é o nome. Guarde aí, então, faça aquela anotação. O professor Edjoel colocou ele logo no início da aula, né? Material aí para anotação, esse é uma das anotações importantes para a aula de hoje, certo, Edjoel? Opa, certíssimo, maravilhoso. Então é isso, primeira coisa, você tem que entender que quando eu cortei a batata, o que eu fiz? Eu fiz fragmentos da batata, daí por fragmentação, né? E aí começou a brotar, né? Porque tem também a reprodução por brotamento, que é quando você tem vários brotos e aí aquele broto pode gerar um novo ser vivo, tá bom? Mas no caso ali, como eu cortei e tal, eu fiz uma fragmentação, tá bom? Perfeito. Bom, mas eu quero continuar, antes de eu continuar com esse assunto, eu quero fazer uma nova pergunta para você. Será que existe algum animal que pode ser produzido dessa forma? Eu vou deixar só 1 minutinho aí, que essa tá fácil.
Olha, muito legal aqui, novamente as participações aqui. Pessoal, aproveitando bastante essa aula de retomada, né, Edjoel? Era essa a nossa proposta. A gente continua ainda com uma aula sexta-feira, não é isso, Edjoel? Sim, Mais uma sexta-feira tem, retomada. segunda-feira E também tem segunda também. Então, não perca aí, que é sempre importante. Olha os alunos aí apresentando várias demonstrações aí de aproveitamento de aula, que estão aí bem ligados no que a gente está dizendo aqui e retomando. Ó, os alunos, de uma maneira geral, colocaram o exemplo aqui, Estrela do Mar, Edjoel. Sim. Olha só. Teve aqui os alunos da professora Maria Lúcia, tem o pessoal lá, tem o Davi, né, que é lá da escola Vandic Freitas de novo, que respondeu assim: sim, esponjas do mar, estrelas do também. mar, as planárias, dentre outros. Aí colocou Planário é um bichinho bonito, hein? Legalzinho. Olha, fazendo experimento legal. por regeneração, é isso, Edjoel? Sim, por regeneração. regeneração, tem o escorpião, zangão por partenogênese, alunos lá do Roberto Feijó de Guararema que escreveram Muito aqui. bem. Então, isso eu ainda vou falar, já estão dando spoiler aí. Então o pessoal está adiantado aqui, né? Tá louco, viu? Olha, tem participação também dos alunos Letícia, Nicole, lá de Matão, que responderam também Estrela do Mar. Tem a Laura O pessoal Fernanda. do Feijó, de Guararema, e o pessoal de Matão, tá sempre aí, né? Tá Então aí sempre. fica dando spoiler. Pois é, eles não perdem uma Não, oportunidade e não perdem uma aula, Isso né? aí, Olha ainda só. bem, continuem assim. Legal, estão de parabéns aí. aí. Agora tem aqui o pessoal da escola também, Carlos Celso Lenarducci, de Santa Albertina. Olha. Nunca tinha lido essa participação aqui. Que legal. Sejam bem-vindos aí ao chat. Eu acho que com as aulas vocês devem acompanhar aí com frequência, mas eu nunca tinha lido aqui uma participação. Foi um prazer ler. Às vezes passa batido, né, mano? São tantas, né? Bom, enfim, tem protozoários, fungos que o William trouxe aqui também. Ah, legal. E tem a gente até agradecendo. Que legal poder participar finalmente. Desculpa, que é muita gente para a gente ler, mas enfim, chegou a sua vez. Isso aí. Então tá aí, já que falaram, olha aí. Então a gente tem a Estrela do Mar, né? A gente só tem um adendo a fazer, que a Estrela do Mar é o seguinte: para dar certo a fragmentação, e é claro que você não vai pegar um bicho e vai cortar ele, né? Deixa ele viver a vida dele lá. Mas tem que ter um pedacinho do centro aqui. Se não tiver um pedacinho do centro, ela não se regenera, tá bom? Então a Estrela do Mar, ela vai conseguir fazer esse processo, né? Que a gente falou aí de fragmentação, mas desde que o fragmento tenha também um fragmento dessa região central aí, senão ela não vai conseguir se regenerar, tá bom? Bom, vamos ver o outro aí. O outro já falaram é o escorpião, que aí não é por fragmentação, é por partenogênese, que eu já falei do zangão. Lembra que a fêmea, inclusive essa espécie de escorpião, né, que é o escorpião amarelo, você não encontra macho, é muito difícil, porque a fêmea sozinha, o óvulo dentro dela se desenvolve, então começa a sofrer divisões celulares e aí produz um novo ser, e esse processo chama-se partenogênese. Isso acontece também com a abelha, conforme eu falei, para fazer o zangão, né? Então o zangão é óvulo não fecundado, tá bom? E ele tem algumas peculiaridades, né, que ele nasce realmente só para cruzar com a rainha. Depois ele não tem nem peças bucais direito, tá? Ele precisa ser alimentado por outras abelhas, ele é um cara totalmente dependente, né? No caso do zangão. E no caso aí do escorpião amarelo, tá? Então eles também é por partenogênese, tudo bem? Muito bem. Bom, vamos fazer uma retomada aí. Então, a gente viu a bactéria com a cisciparidade e a bipartição. Beleza? Depois a gente viu que os protozoários, né, e as algas, que são seres unicelulares eucariontes, também podem se reproduzir por divisão celular. Lembrando que se houver de alguma forma troca de material genético, aí eu já não posso mais considerar assexuado. Eu só posso considerar assexuado enquanto não houve troca de material genético. Tá bom? Bom, aí a gente viu a fragmentação na batata, né? E você tem que lembrar que esse processo pode acontecer naturalmente, né? Por diferentes situações, aí por acidente, por ataque de predador, etc. e tal. No caso da estrela do mar também, a mesma coisa. E a gente viu também a partenogênese, que é quando o óvulo
né, que está lá dentro da fêmea, começa a sofrer divisões celulares sem ser fecundado e começa a gerar um novo ser vivo, tá bom? Então aí são diferentes formas de reprodução assexuada. Lembrando que esse A vem do grego, né? E é uma negativa, quer dizer não. Então assexuada quer dizer sem sexo, tá bom? Tem alguma participação aí, professor? Eu estava pedindo aqui a vez aqui para agradecer aí o carinho da professora Juliana Teixeira, que colocou aqui que está gostando muito da aula. Professores, nota 1000, aula super criativa. Que bom que a gente pode fazer esse meio de campo que a gente sempre comenta aqui, né, Joel? Sim. A gente dá aula aqui que tem uma frase muito legal que eu acho que você podia repetir, né? Que esse daqui é uma proposta de aula, Sim. Não é a única, é uma das propostas possíveis, que sempre a gente está aberto aí justamente a essas participações, as respostas dos alunos, as participações dos professores, para acrescentar alguma coisinha. Às vezes tem um aluno que tem uma dúvida, tem um professor que coloca uma observação, o outro aqui no chat já responde. E essa dinâmica que a gente curte muito, né, Joel? Essa participação da rede mesmo. Então, o que acontece? A gente conta muito aí com vocês, professores da rede, para chamar os alunos a essa participação e participar junto nessa construção da própria aula, não é nem do conteúdo não, Sim, né, Joel? Da própria aula, da dinâmica, porque a gente faz isso aqui como professores que somos, da mesma forma que a galera que está nos assistindo aí. Sim, eu sempre gosto de comentar, né, que o professor colocou assim, que a gente vê a habilidade e pensa uma forma de trabalhar essa habilidade. Não é a única forma e nem a melhor forma, é só mais uma forma, né? Então, às vezes você pega a nossa aula aqui e você tem uma ideia muito melhor do que a nossa. E às vezes tem aula que a gente está sem ideia mesmo. Aí você pega uma aula nossa, a partir da nossa você consegue, isso aqui dá para desenvolver. Isso é normal, gente. Eu e o professor Magno aqui, a gente já tem muito tempo de carreira como professor. Então a gente sabe, tem dia que a gente está inspirado e tem dia que a gente não está. Né? Assim, aqui também, às vezes eu monto uma aula e falo, nossa, a aula não ficou legal, mas é essa que vai porque não dá tempo de fazer outra. Mas é sempre esse processo. Tá? Então pode ser que você pegue a habilidade que tem aqui, né, que é de processos reprodutivos e tal, e você pense em uma coisa totalmente diferente. Legal, a gente está aqui somando, trocando, tá bom? E a gente sempre é agradecido pelos compartilhamentos, né? Às vezes a gente monta a aula lá meio nas escuras, mas às vezes vem à luz aí de alguma participação de algum aluno, de algum professor que colocou, né, um detalhezinho e a gente Sim, sempre contribui. É agradecer demais aí o carinho que a rede tem, que é recíproco por a gente, inclusive tem gente até falando assim, o Magno voltou e tal, o pessoal até percebe, né, quando a gente dá uma saidinha, um período de férias e volta e tal, é muito bacana isso daí. Nós somos a rede, né? Nós aqui, vocês aí, todo mundo aí pela educação, é isso aí. Nós aqui, né, Magno, a gente não tem o recesso que tem na escola. Então aqui a gente faz as nossas férias lá no calendáriozinho, tá? E o Magno pegou 15 dias aí, tá voltando agora junto com a gente, porque a gente aqui continua montando aula, fazendo aula, mesmo quando vocês estão no recesso aí da escola, tá bom? Bom, vamos ver o que a gente viu nessa aula aí, tá aí, ó. Exemplos de reprodução assexuada em bactérias, em protistas, em vegetais e em animais. É lógico que foi de uma forma leve, de uma forma tranquila, que a gente está falando aqui para o 8º ano, né? E é para dar um start aí, né, para a discussão na sala de aula ficar bacaninha aí com vocês, com a realidade que cada um tem aí na sala de aula. A habilidade, só para você saber, foi essa aí, ó, a 08CI07, tá bom? Que ela está sempre aí nos nossos planos. Bom, eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês hoje e o professor Magno vai dar as considerações, os abraços finais aí. Novamente, eu acho que pela terceira vez na aula de hoje, quero agradecer aí a participação de vocês, reiterar aí que a gente está construindo essa aula e esse processo é importante, a gente está construindo junto com a rede, pelo menos é essa a proposta, então é extremamente importante que o professor se posicione, coloque aí o que achou da aula, quais são as impressões, as sugestões, pode colocar as críticas, a gente pega todas como construtivas, você pode fazer isso aí pelo link, pelo QR Code também que está aparecendo para você aí, faz isso que é importante para a gente lê, trata tudo com carinho e faz tudo com a melhor das intenções. Sexta-feira a gente está de volta, né, Isso aí, sexta-feira tem mais. Falar então, um pouquinho de reprodução de planta. É isso aí.